Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre a minha casa. Vou fazer um tour sobre ela. Eu vou começar pela sala, que é o meu grande xodó. Pra mim é a parte da casa mais bem pensada. É a parte da casa que a gente mais fica, acaba que é o nosso descanso, é onde fica a nossa TV, o nosso PlayStation, o nosso sofazão. E vou apresentar um pouquinho de cada detalhe. Coisas que eu fiz. Todas as paredes, né, eu pintei, então vou entrar em detalhes um pouco mais sobre elas. Os móveis que eu fiz, os itens de decoração que eu fiz, decorações que eu tenho na sala, que tem algum significado, seja emocional ou um significado meramente estético. Vamos lá? Todas as tintas que eu usei aqui, eu que fiz a coloração. Eu peguei uma tinta base, que foi uma tinta cor creme, e peguei xadrez, fiz todas as cores à mão. Esse azul era para ter ficado um azul petróleo. Na verdade, ele ficou um azul um pouco mais claro que petróleo. Ele não ficou tão fechado quanto petróleo, mas ele também não ficou tão aberto quanto o azul escuro normal. Ele ficou um pouquinho. Ele ficou meio termo. Eu gostei de como ficou. Na hora eu fiquei um pouco frustrada, mas quando secou a tinta, eu achei que ficou muito legal. Esses foram os primeiros quadros que eu fiz. Eu usei uma massa acrílica pronta. Eu joguei a massa acrílica na tela e eu fui retirando e formando espirais. Eu gostei muito, na verdade, eu acho que de todos os quadros que eu já fiz até hoje, esses são os que eu mais gosto. Talvez por isso que, eu não sei se é aquela síndrome do artista que ama todas as coleções que faz, mas essa eu sou apaixonada e eu decidi pendurar ela. Antes, antes disso tudo ser assim, né, quando as minhas paredes eram só brancas, eu só tinha um sofá, um home e uma TV e um sonho, essa coleção de quadros foi a primeira a integrar a parte decorativa dessa casa. Eu amo de paixão eles. Mesinha comprada. Essa decoração aqui eu fiz também. Ela é de cerâmica fria. Eu fiz uma forma, eu queria fazer como se fosse um aparador de vaso mesmo. E acabou que eu tinha ganhado esse vasinho pequeno. Esse quadro que tá aqui embaixo, ele é um quadro que eu fiz no meu aniversário do ano passado. O que que eu fiz? Eu peguei uma cartolina grande, eu colei na parede e eu fui em cada convidado e pedi para eles sortearem uns aos outros. E quem eles sorteassem, eles tinham que fazer a caricatura da forma deles lá naquela tela. Foi tão engraçada a dinâmica que eu cortei. Eu tinha esse quadro sobrando, eu queria fazer alguma coisa com ele. Eu nem tinha pensado, nem tinha esquematizado que eu ia fazer isso, que esse ia ser o resultado final. Cortei, colei, né, de forma que encaixasse e pintei o fundo de preto. Eu gostei tanto que foi pra minha sala. E todo mundo que vem aqui em casa me pergunta, gente, mas que quadro é esse, que isso, aquilo? E eu sempre explico a história, que foi uma história muito engraçada, foi um momento muito bom. Eu me mudei para essa casa, eu não tinha nada, nenhum móvel, não tinha nada. Quando eu casei, eu peguei um apartamento mobiliado. E nesse apartamento mobiliado tinha talher, tinha tudo, roupa de cama, toalha, tinha tudo. Entende? Então eu nunca precisei me preocupar em ter. E quando a gente se mudou para um lugar maior, a gente decidiu ser um lugar zerado para a gente conseguir comprar as nossas coisinhas. Eu virei e falei, Guilherme, escolhe as coisas que você quer colocar dentro de casa. Ele virou e falou, não, pode escolher o que você quiser, porque eu sei que você é um pouco mais chato. Mas eu faço questão de escolher a geladeira, a televisão e o sofá. Eu falei, tá bom, específico, mas tá bom. Aí ele escolheu essa TV, que eu achei gigante, mas hoje em dia eu não vivo sem ela, ela é maravilhosa. Como que eu vou conseguir colocar um home que combine com uma televisão dessa? Acabou que eu encontrei esse na internet. Muito bom, a gente montou, muito fácil de montar. As minhas decorações são decorações um pouco mais simples, mas todas são decorações que pra mim fazem sentido. Por exemplo, essa pinha aqui, eu tenho essas duas e uma lá em cima da prateleira que eu vou dar um zoom lá. São de Necochea. Necochea fica na Argentina, é de onde a família do Guilherme é. E a gente foi esse ano e ano passado lá. E eu peguei, porque pra mim faz sentido, pra mim é nostálgico. Toda vez que eu bato o olho eu lembro. Igual essa caixinha de pedrinha aqui. Essa caixinha de pedrinha foi de um parque que eu peguei lá e eu fiz. Pra mim é tudo. Eu bato o olho, eu consigo relembrar o exato momento que eu estive lá. Os livros, por exemplo, eu trabalhei na Vale por um ano, né, fazendo estágio. Eu ganhei esses livros de lá.
esses livros aqui também e essa minha coleção de Harry Potter. Eu harmonizo tudo com muita flor. Eu gosto. Por mais que eu tenha 3 gatos e um cachorro, eu gosto muito. Então eu sempre, sábado, eu vou na feira e procuro um buquezinho barato. Então eu sempre procuro alguma coisa boa pra eu conseguir harmonizar, alguma coisa cheirosa. Isso aí eu gosto de arrumar minha casa. Algumas vezes eu olho e falo, nossa, tá tão simples. Mas na verdade não é simples, na verdade é o que eu gosto. E que pra mim faz sentido. E isso me basta. E tá tudo bem. A parte de cima também são coisas minhas, nossas, né? No caso, minha e do Guilherme. A gente tem um quadro. Na verdade, foi aqui, grande parte das coisas foi eu que fiz. Por exemplo, esse candelabrozinho, que é um zigue-zague, foi quando eu comecei a mexer com cerâmica fria. Eu comecei a fazer coisas, comecei a criar. Então, eu comecei a fazer e criar peça aqui pra casa, que pra mim é o que fazia sentido na época. Então, eu tenho esse candelabrozinho, eu tenho um quadro de foto com meu sogro, eu tenho o quadro de fotos que eu fiz com cerâmica fria e eu imprimi uma foto dos bichinhos e colei. Um negocinho ali de flor, os meus livros, que muitos deles são da época de escola, que eu adquiri ao longo do tempo e tal. Um latão de Coca-Cola com o símbolo da Argentina, que eu consegui na Argentina, achei o máximo e virou parte da minha decoração. Vaso e prato também de cerâmica fria que eu fiz. Aqui de longe é o meu xodó. Esses são todos os livros que eu tenho, que eu adquiri ao longo do tempo. Seja ganhando, seja comprando, seja conseguindo por sorteio. E cada um tem uma história que carrega pra mim. Então eu falei, gente, eu tenho tanto livro que fica guardado, por que que eu não exponho eles? Aí que teve a ideia de fazer um mobiliário só pra eles. E eu não queria fazer, nossa, aqueles nichos quadrados que a gente encontra aí pela internet. Não, eu quis fazer nichos redondos que fossem totalmente vazados. Aí eu fiz uma colagem. Como não dava para colar uma peça de madeira na outra, eu tive que fazer uma peça intermediária menor, como se fosse suporte de copo, que a gente coloca em cima da mesa para o copo não transpirar. Aí foi essa. Como faltou duas, eu acabei fazendo a outra em massa, com espuma expansiva. Fiz um círculo de espuma expansiva, cortei, lixei e massei. Eu tava muito nessa vibe de tons ocre, verde oliva, esse azul petróleo mais fechado. Ainda tô um pouco nessa vibe marrom. Então, muitas das coisas que eu vou produzir, que eu vou mostrar, vão ter essa vibe. Para fechar essa parede, aqui em cima é um quadro. É um quadro de recordação com uma prateleira de recordação. Por exemplo, hoje é dia 6 de julho e eu gosto de deixar as minhas coisas de Natal. Eu tenho um Buda, eu tenho uma cabeça de cerâmica que a minha irmã fez e é sobre isso. As minhas fotos, os meus ímãs. Essa é a segunda composição que eu fiz para a minha sala. E elas são muito importantes para mim porque eu fiz com gaze. E foi uma nova técnica que eu aprendi no YouTube, que eu fui reproduzir e eu fiquei louca por essa técnica. É muito boa. Eu ainda não consegui fazer ela muito bem, até porque se vocês perceberem, tudo bem que os meus gatos deixaram cair, né? Então vamos me dar essa colher de chá. Elas ficaram muito sensíveis, entendeu? Não ficaram muito resistentes. E por ter quebrado, eu quero tirar tudo e refazer. E eu não sei se eu vou refazer com gás ou se eu vou refazer com a massa acrílica, porque passa gás e depois massa com massa acrílica, gesso, cola, essa misturinha. Eu amo esses quadros de paixão. Eles são grandes, eles são de 50 por 70. E a minha parede aqui, essa parede aqui tem 3,50, se eu não me engano. Então, elas ocupam um espaço bom. E eu não sou do time que, ai, tem que medir milimetricamente o espaço entre os dois e tal. Não, gente. Eu meço e coloco ali no feeling também. Nossa, haja paciência. A minha parede com listras também é meu xodó, eu amo ela. Se vocês perceberem, como eu fiz a tinta, a cor na mão, né, no olho, tem duas partes. A partir daqui já é uma cor, já daqui para cá é uma cor e daqui para lá é outra cor. Eu quase consegui acertar a diferença de um dia de uma cor para outra, porque a tinta tinha acabado e eu tinha que fazer de novo, né? Pensei que ia ter que refazer da parede toda, pintar de outra cor, pintar de uma única cor e não consegui fazer as listras. As listras, no geral, deram muita dor de cabeça.
Eu não consegui fazer a listra direito, não ficou reta, sujou de tinta embaixo. Não ia pintar uma segunda cor, né? Essa cor de base, que é o creme, não ia ficar branco, que era a cor original. Eu particularmente detesto essa estética clean girl. Eu tenho que ter um cabelo lambido, e eu tenho que ter uma mate, aí eu tenho que ter um corpo pilates, que isso, que aquilo. Pare. A gente tem que aprender a ser autêntico. Eu gosto de tudo que é manual. Eu gosto Cássia também, né? Porque também se você não gostar, o problema também é seu. Eu gosto de toda a estética que transmite o manual. Eu gosto de peças que tenham aquela marca de dedo, que elas não sejam extremamente polidas, que elas não sejam retas. Eu tenho pavor de peça que é muito reta. Algumas vezes, dependendo da proposta, por exemplo, eu tenho um jarro de vidro, realmente é um pouco mais complicado. Mas uma peça cerâmica, eu gosto de toda a irregularidade que essa peça traz, que esse material pode trazer. Gente, para mim é perfeito. E é o que eu procuro aplicar nas coisas que eu faço. Por exemplo, o nicho. O nicho tem duas peças que não são de madeira, que não são a bolinha pequena de madeira, são de massa. E para mim tá ótimo. Legal, foi uma coisa, foi um contratempo, mas foi um contratempo que ficou bom, que ficou legal, inclusive é o que mais chama a atenção das pessoas quando elas vêm aqui. Essa estética do faça você mesmo, não é não ter certeza do resultado final. Acho que não é sobre isso. É sobre colocar autenticidade naquilo. Principalmente se não é uma coisa que você tem expertise, porque tá tudo bem você não ter expertise, tá tudo bem você não saber. Tá tudo bem experimentar e gostar de primeira do que você fez. Eu acho que é sobre isso. Toda essa casa, todas as reformas que eu fiz é sobre esse reflexo de gostar das minhas primeiras tentativas e continuar e talvez me aprimorar. É essa pegada que eu quero trazer para o estúdio. Eu estou montando um estúdio designer e eu quero trazer essa estética, essa pegada, né? Óbvio que com mobiliário e peças decorativas úteis, versáteis, boas, mas que tenham essa estética manual, essa estética autêntica. Essa é outra peça que eu amo de paixão. Eu comecei tênis recentemente não, comecei em março, com finalzinho de fevereiro para março, com o Guilhermo, e a gente teve a necessidade, né, de comprar raquete, também de comprar bolinha pra gente conseguir jogar nós dois, alugar uma quadra e jogar. E sempre que a gente chegava, a gente deixava junto com as coisas de exercício físico e tal. Eu queria que tivesse uma coisa que ela ficasse exposta. E também cuidado, né, com a raquete, com o zelo, né, e com as bolinhas, porque se você fica espalhado, os gatos comem. Então eu decidi criar um suporte de raquete. Esse suporte de raquete, eu pensei muito sobre o modelo dele, muito, muito. Fiquei matutando, procurando inspiração no Pinterest, porque a maioria das inspirações do Pinterest era na parede. E eu queria alguma coisa que fosse no chão. Então eu decidi criar um móvel que tem uma base quadrada, grande, uma base de sustentação redonda. Essa peça aqui é uma peça que eu fiz em cerâmica fria, para deixar as bolinhas. Eu confesso que eu me surpreendi muito com o resultado. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui.